aquilo que o Senhor deseja e não o que nós queremos, porque eu acredito que o tema hoje vai suscitar esse sentimento em algumas pessoas. Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e nós estamos aprendendo no capítulo 2 com relação ao culto. E semana passada nós falamos sobre a oração, que deve ser feita por todo tipo de homem, porque o desejo do Senhor, e Ele concretizou isso na sua eleição, salvar todo tipo de pessoa, porque Jesus veio morrer por todo tipo de pessoa. Não há acepção da parte do nosso Deus. E assim, o apóstolo Paulo, ele retoma este tema aqui no verso 8, estamos falando do capítulo 2, e ele vai falar aqui sobre o papel do homem e o papel da mulher no culto. E é claro que para nós falarmos sobre esse tema, é importante nós introduzirmos sobre algumas questões que eu considero importantes para nós. A primeira delas é nós pensarmos um pouquinho sobre o que é a nossa cultura como sociedade e o que são as escrituras para nós. A pergunta é muito simples: quem determina quem? A cultura deve determinar, conduzir as escrituras, ou a escritura deve permanecer firme, a despeito das mudanças culturais que nós observamos ao nosso redor. Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é como lidar com os princípios reguladores do culto nas Escrituras. Hoje de manhã eu falava na sala de catecúmenos, na sala dos novos convertidos, com base no capítulo 21 da nossa Constituição, da nossa Confissão de Fé. E nós vimos que hoje nós vivemos uma crise muito grande nos arraiais ou em meio à maioria dos evangélicos hoje, no que diz respeito a isto. Infelizmente, a maioria dos evangélicos hoje desprezam qualquer princípio regulador do culto. Eles acreditam erroneamente, equivocadamente, que a liberdade do Espírito Santo é a liberdade que o homem tem de, através das imaginações humanas, tentar criar práticas no culto que são estranhas à palavra de Deus. E aí nós vivemos uma complexidade muito grande, porque aí poderíamos perguntar, bem, o que pode ser acrescentado ao culto e o que deve ser rejeitado? A pergunta é, mas nós acrescentamos algo ao culto? Sim, acrescentamos. A utilização desses instrumentos, por exemplo, eu duvido muito que há 2000 anos, nos cultos que se prestavam ao Senhor, tinham guitarra, bateria, contrabaixo, eles tinham outros tipos de instrumento, ou cantavam a capela, e nós então fomos introduzindo. Mas é óbvio que estas introduções, elas não ferem o princípio regulador do culto. Portanto, nós não estamos falando aqui de um tradicionalismo oco e cego. Mas nós estamos falando aqui com respeito àquilo que as Escrituras nos ensinam. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar sobre esse assunto, ele começa com uma expressão traduzida por quero, portanto, e essa expressão, ela possui o significado de mandatário, de mandamento. Então Paulo, ele não está dizendo aqui a partir do verso 8, olha, eu quero propor a vocês algo, ou quero lembrá-los de algo. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão, inspirado pelo Espírito Santo, de iniciar essa cláusula. Porque também esta cláusula, ela estava ferindo as práticas que se faziam na sua época e aquilo que as pessoas estavam inovando no que diz respeito ao culto. E quando eu falo de inovação, nós devemos fazer um paralelo em como, por exemplo, os judeus, eles cultuavam ao Senhor nas sinagogas e de maior monta no templo, e a maneira como os cristãos agora eles estavam agindo nos cultos que ofereciam ao Senhor. E Paulo então, orientando Timóteo, que era um jovem pastor, ele vai deixar claro esta cláusula. Agora não é uma cláusula fácil. Eu tenho que confessar que eu mesmo, ao longo de mais de 20 anos de ministério,
eu mudei em muitas questões. Quando eu tinha 26 anos, era um jovem pastor inexperiente, eu tentava, como sempre, nas minhas limitações, seguir de fato a vontade do Senhor, ser fiel às Escrituras. Mas eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma vergonha. Aliás, eu acredito que isso deve demonstrar hombridade da nossa parte, dizer que eu errei muito. Sobretudo da maneira como eu tentava interpretar alguns pontos das Escrituras. E nesse sentido, eu, como todos nós, devemos buscar de Deus fidelidade. Nós não podemos permitir que a sociedade ela venha dizer em como nós devemos crer, mas nós precisamos ter coragem de dizer, nós vamos seguir as Escrituras. Vamos fazer a leitura do texto e vocês vão entender essa introdução, com certeza. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. E diz assim a palavra do Senhor: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou com vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele está aqui tratando as regras do culto. Nós não vamos encontrar aqui, é claro, tudo que o Senhor Deus requer de nós no culto, porque existem outros textos que vão mencionar outros aspectos em como nós devemos cultuar ao Senhor. Mas aqui nós temos um destes textos. Um dos textos que fala a maneira como Deus quer ser adorado. A maneira como Deus requer de nós, como igreja, essa participação no culto que devemos ter. E aí então nós vamos perceber, após o apóstolo Paulo falar sobre a importância da oração e a maneira como nós devemos orar em favor de todo tipo de pessoa, porque essa é a vontade de Deus, isso agrada ao Senhor. E nós vimos que o nosso testemunho deve ser a centralidade de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho, e quando nós pregamos o Evangelho, então esse Evangelho deve ser pregado com fidelidade. Agora Paulo, ele retoma novamente o assunto sobre culto. E ele vai continuar falando sobre a oração. E ele vai mostrar no verso 8, apenas num verso, o papel do homem. Ou seja, como o homem deve se comportar neste momento. E o apóstolo Paulo, ele é bastante econômico nisso. Ele é bastante lacônico. Ele é resumido. Ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, o primeiro aspecto que nós encontramos aqui, maravilhoso por sinal, é o apóstolo Paulo dizendo, eu quero que vocês orem em todo lugar. E o princípio aqui é o culto. Portanto, o que Paulo está dizendo é que nós devemos e podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. E Paulo, obviamente, estava retirando aquela visão que agora se torna equivocada com a vinda do Senhor Jesus, de que a adoração perfeita deveria ser em Jerusalém. Que a adoração perfeita deveria ser no templo, onde eles realizavam os sacrifícios para a remissão de pecado. Paulo está dizendo, não, agora nós podemos, como o próprio Senhor Jesus havia dito, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, não apenas nesse monte, nem nos outros montes sagrados, nos demais, mas em todo e qualquer lugar. E na verdade, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é um eco, é
um reflexo, é uma continuação do que Jesus falou para a mulher samaritana. Ele diz, nós podemos adorar ao Senhor, podemos cultuar ao Senhor em qualquer lugar, nós podemos buscá-lo e cultuá-lo, e o Senhor assim aceita. E aí então, quando Paulo fala sobre este lugar que é o mundo, que é o planeta, em qualquer lugar podemos fazer isso. Aliás, na época do apóstolo Paulo não existiam construções, auditórios como este que nós temos aqui, que nos reunimos. Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nas praças, eles se reuniam à beira do rio. Nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo e os presbíteros na beira do rio ali, cultuando e orando ao Senhor. E é claro que isso deve trazer em nós este sentimento de que de fato Deus olha para o meu coração. E aí então Paulo diz que estes homens, ou nós homens, nós varões, devemos fazer isto no culto, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E aí é óbvio que vem uma segunda pergunta, e deveríamos pensar, mas o que significa levantar as mãos? E mais uma vez, irmãos, nós precisamos pensar sobre isto, sobre o que significa esse gesto. E eu gostaria de passar pela palavra de Deus, tentando esgotar todos os textos que falam sobre o levantar das mãos. E nós vamos descobrir que um significado que tem lá no Velho Testamento sobre levantar as mãos diz respeito ao sacrifício que se realizava no templo, sobretudo o sacrifício matinal. Nós não vamos ler esses textos, mas depois os irmãos podem, se quiser, tomá-los e lê-los em casa e tomar nota. Eu vou apenas mencionar, por exemplo, no Salmo 28, verso 2, Davi ele fala de levantar as mãos para o Senhor. Mas qual é o contexto aqui? O contexto é simples. Davi estava fora de Jerusalém, provavelmente fugindo de seu filho Absalão. E Davi então, quando está distante do templo, ele quer se identificar com os cultos que eram realizados ali. Então quando Davi, por exemplo, ele diz que levanta suas mãos para Deus, ele deixa claro que o levantar das suas mãos era um levantar onde as palmas apontavam em direção ao templo de Jerusalém. E nesse sentido, Davi então, ele quer se tornar solidário com os sacrifícios que acontecem ali. O mesmo nós vamos encontrar no Salmo 63, verso 4. E neste salmo está muito mais claro ainda, porque Davi ele mesmo menciona que está no deserto de Judá. E novamente isolado do lugar do sacrifício, ele anelava, como ele diz no verso 2, ele diz, mostra o anelo, ele gostaria de estar no templo, mas ele não está. E aí então nesse sentido, no tempo do sacrifício, e ele diz isso, ele levanta as suas mãos. E aí podemos deduzir, acredito, que em direção ao templo, e mais uma vez ele assim o faz. O mesmo nós podemos encontrar no Salmo 141, verso 2, quando Davi menciona que está longe do tabernáculo mais uma vez. Então ele pediu que a sua oração subisse como incenso, e o incenso estava ligado ao sacrifício. E aí então ele expressa novamente a sua unidade com o culto lá em Jerusalém, lá no templo, os sacrifícios. É por isso que no Salmo 134, no verso 2, quando fala sobre os sacerdotes, em que no momento em que ofereciam o holocausto, eles também deveriam levantar as suas mãos, e isto era um gesto que estava intimamente ligado aos sacrifícios em Jerusalém. E aí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Nesse sentido, não faz nenhum sentido, não há mais motivos para levantarmos as nossas mãos. Porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Mas também nós encontramos uma outra característica do levantar as mãos. E nós vamos encontrar isso, por exemplo, no Salmo 143, em Lamentações capítulo 2, verso 19, Lamentações capítulo 3, verso 41. E vejam que coisa séria, o levantar as mãos neste contexto de Salmo 143 e de Lamentações de Jeremias, está intimamente ligado ao juízo de Deus. Então eles dizem, Senhor, nós estamos debaixo do teu juízo, ou o teu juízo é iminente. Nós então clamamos a ti e levantamos as nossas mãos para que o Senhor tenha piedade de nós. Portanto,
O levantar as mãos, além de significar uma associação com os sacrifícios de Jerusalém, um outro significado é o fato da pessoa estar debaixo do juízo de Deus e ele então levanta as mãos para o Senhor. O terceiro motivo para se levantar as mãos está no Salmo 119, verso 48. E ali nós encontramos uma junção entre o cumprimento da lei e o levantar as mãos. Muitos aqui sabem que o estilo literário do Velho Testamento é chamado de paralelismo, e às vezes eles repetem a mesma coisa de maneira diferente, com frases diferentes. E ali no Salmo 119, 48, que fala de levantar as mãos, eles estão fazendo isso em paralelo com o obedecer e amar a lei do Senhor. Por isso, quando os judeus levantavam as mãos, eles então faziam com que o Senhor percebesse que eles estavam cumprindo a lei de Deus. E um outro significado, que é o que nós vamos encontrar no apóstolo Paulo, é aquilo que nós também encontramos no Salmo número 24, versos de 3 a 6, e este nós vamos ler. E a palavra do Senhor no Salmo 24, de 3 a 6, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, vejam, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então nós vamos encontrar aqui claramente uma proximidade com aquilo que Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 15, quando ele está colocando aqui o fato de que o levantar as mãos é algo que deve ser feito como demonstração de santidade. Então as pessoas, elas levantavam as mãos dizendo: Senhor, minhas mãos estão limpas de pecado por causa da tua salvação, por causa de Cristo no nosso caso. E aí então estas pessoas, elas faziam isso como um gesto demonstrativo. O que é interessante, irmãos, é que não se encontra nas Escrituras nenhum texto que faça algum tipo de associação com levantar as mãos e a adoração, levantar as mãos e você então louvar a Deus no momento da música. Isso é que é interessante. Não há isto. Você não vai encontrar em nenhum momento a palavra de Deus dizendo que o Senhor exige de nós que no momento da música levantemos as mãos. Eu acredito que de todos os significados que nós temos aqui, dois se encaixam no nosso tempo. O primeiro é levantar as mãos dizendo: Senhor, eu estou pronto para amar e obedecer a tua lei. Ou então levantar as mãos e dizer: Senhor, eis as minhas mãos limpas de pecado. Por isso, irmãos, apenas um detalhe, é que o levantar as mãos não é gesto de adoração. Não é um gesto de louvor. É uma demonstração da nossa vida para com Deus. Quando as pessoas no Velho Testamento levantavam as mãos, eles não estavam com esse gesto adorando. Eles estavam com esse gesto comunicando alguma coisa. Ou eles se associavam com os sacrifícios, ou então eles diziam que o juízo de Deus estava sobre eles, e é como se eles dissessem como crianças: Senhor, tem misericórdia de nós. Ou então quando eles diziam: Senhor, nós amamos a tua lei, nós amamos a tua palavra. Ou então quando eles diziam: Senhor, estamos aqui no culto, oferecendo este culto a ti, com mãos limpas de pecado, de ira e de qualquer coisa que venha desagradá-lo. Eu digo isto, irmãos, porque para muitos o levantar das mãos passou a simbolizar um gesto endógeno, um gesto pessoal, como se o gesto de levantar as mãos pudesse de alguma forma inferir sobre nós uma emoção maior, um quebrantamento maior, e não é isto. Se nós levantamos as mãos no culto, precisamos discernir o significado disto, porque foi o Senhor que assim decidiu, não fomos nós. É claro que, por vezes, é muito fácil nós, e eu me incluo com os irmãos, para nós é muito fácil seguir a onda. Bem, o grupo tal está fazendo, o outro grupo está fazendo, nós vamos fazer também. É muito fácil, eu sei que isso é fácil, mas
lembra dos crentes de Bereia? Nós precisamos olhar um gesto e dizer, bem, será que esse gesto tem algum significado nas Escrituras? Por isso eu digo que levantar as mãos, para nós hoje, pode significar o clamor para alguém que está debaixo do juízo divino, ou então quando alguém levanta as mãos dizendo, eu amo a tua lei, ou então como sinal de pureza. Quando no culto os homens levantam as mãos, e todos, claro, não há nenhuma distinção do levantar as mãos, mas irmão, tenha consciência do que você está fazendo. Veja o que Deus requer de nós, o que Deus espera de nós como igreja. Então não devemos levantar as mãos como se esse gesto em si fosse um gesto de adoração. O mesmo bater palmas. Algumas pessoas acham que bater palmas é uma manifestação de adoração em si. Não é. Outras pessoas acham que bater palmas é bom porque anima. Esse é pior ainda, esse é mais desastrado. Achar que as palmas vão animar. O que anima é o nosso coração, a nossa alegria no Senhor, a nossa motivação, nosso contentamento. E aí podemos cantar com as palmas ou sem elas. Podemos cantar como, por exemplo, os crentes das cavernas perseguidos cantam bem baixinho, mas com entusiasmo. Precisamos ter cuidado porque estes gestos exteriores em si não dizem nada. O que Deus vê é o coração. O que Deus vê é o meu interior. Não adianta nada levantar as mãozinhas, fechar os olhinhos, bater palma, não adianta. Se o coração está sujo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, não faz diferença nenhuma. Porque Deus não vai dizer assim, olha só, olha aqui, o Kleber está levantando as mãos, ele está adorando do jeito que eu quero, olha ali, o Silvio está batendo palmas, olha só que bom, olha ali, a Ana Paula. Deus não vai fazer isso, Deus vai olhar o coração de cada um. E é nesse sentido que nós precisamos entender que certos gestos precisam ser compreendidos da maneira como o Senhor deseja que façamos. E o que Deus requer é exatamente isso. Ele está dizendo claramente aqui, irmãos, ele está colocando que nós como homens precisamos nos apresentar no culto, e aqui são os homens, são os varões, que devem orar, e essa expressão requer a oração que conduz o povo, a oração que conduz o rebanho em todo e qualquer lugar, e precisamos fazer isto com a vida limpa, com as mãos santas, sem ira, sem animosidade, ou seja, com pureza de vida, sem nenhum rancor e sem nenhum desejo escuso. Eu me lembro muito do que o Senhor Jesus fala quando nós levamos a nossa oferta para o culto. Ele diz, se no momento em que você está prestes a colocar a sua oferta, você se lembra que alguém tem algo contra você, ele diz, abandona o que você está fazendo. Vá primeiro, resolva o seu pecado, depois retorne, para que o Senhor aceite esta dádiva. Irmãos, um dos momentos mais importantes, todos são importantes, mas precisamos também olhar com seriedade e com discernimento, quando no culto, por exemplo, temos naquela primeira parte a contrição. Porque é o momento que o crente deve olhar para o seu coração e ver se ele é digno de estar ali. Se ele não é digno, o próprio culto, a nossa liturgia, oferece a ele a oportunidade dele se arrepender, se colocar diante do Senhor e pedir perdão. Os homens precisam entender isto. Os homens precisam entender que a liderança do culto, a liderança da igreja, o ensino, as atividades culticas que nós realizamos, deve ser com uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. É claro que esta santidade depende unicamente da graça de Deus. Não significa dizer que eu sou santo por mim mesmo. Os irmãos sabem disto. Mas significa dizer que Deus me santifica. Por isso, se há alguém aqui nesse meio que está em pecado e não tratou, você é maldito aqui. Você é maldição aqui no nosso meio. Você precisa correr, resolver a sua vida com o Senhor, para estar aqui e cultuá-lo em espírito e em verdade. Porque é isto que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor requer de nós. Em segundo e último lugar, o apóstolo Paulo, após falar sobre o papel do homem, ele também fala sobre o papel da mulher, e nós vamos perceber isso do verso 9 ao verso 15. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que roupa,
roupa é assunto de culto. Significa dizer que Deus determinou como devemos nos vestir. Não é interessante isso? Vejam como o Senhor Deus, Ele traz princípios claros com relação àquilo que Ele deseja. E quando, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar às mulheres, e aí eu quero me reportar ao contexto daquela época, porque as igrejas, elas surgiam nesses meios gentios, e naquela época, os homens, eles eram mais austeros, mais graves na sua vestimenta. Eles não tinham muito, como mais ou menos hoje. Hoje, se você assiste um telejornal, por exemplo, você vai ver as apresentadoras, cada dia uma roupa diferente. Chega a dar dó, não é? Porque cada dia tem que ser uma coisa diferente. E o homem, o terno e gravata, pronto. É mais ou menos assim que acontecia lá no passado. Os homens, eles não tinham muito problema, mas as mulheres, elas tinham a moda. Elas tinham as suas revistas caras, Contigo, eles olhavam o que os ditadores da moda diziam na televisão, né? Claro, irmãos, uma analogia, mas elas se preocupavam com moda, elas se preocupavam em como deveriam se vestir. E Paulo, então, percebendo isso, ele vai agora tratar dizendo como a mulher, ela deve se trajar no culto. Que coisa interessante. Roupa. Deus está dizendo assim: minhas filhas, eu vou dizer para vocês como eu desejo que vocês se vistam para vir à minha presença e me cultuar. E aí Paulo vai dizer isto a partir do verso 9, ele diz, da mesma sorte, ou ele diz, para além do que eu disse, é o mesmo sentido da expressão, ele diz que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Pelo texto, nós podemos perceber aqui que estava existindo um tipo de abuso por parte das nossas irmãs daquela época. Elas estavam, de alguma forma, trazendo problema nas reuniões. Por isso o apóstolo Paulo, ele em primeiro lugar vai dizer que as nossas irmãs, as mulheres, elas precisam usar de decência. E quando o apóstolo Paulo inicia com essa expressão, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, ele de certa forma vai demonstrar que o problema era de ordem sexual. A expressão demanda que aquelas irmãs do passado, elas não conseguiam, de certa forma, manter a sobriedade da sua roupa. E, na verdade, o que Paulo está falando aqui é algo muito simples e direto. Ele diz que a mulher crente, ela deve ser sim atraente. Porque nós não podemos, como algumas denominações fazem, olhar para esse texto e dizer, pronto, agora as mulheres vão ficar parecendo um lobisomem e vão ficar andando assim do jeito que as pessoas olham e sentem repúdio, então não vai salão de beleza, não depila as pernas, não faz nada. Como certa vez uma senhora de uma determinada igreja disse para minha esposa que é pecado mortal a mulher fazer aquela cirurgia da barriga. Já pensou isso? E a minha esposa falou, é engraçado, né? Vocês conhecem a minha amada esposa, ela é inteligente mesmo. Ela disse assim, é engraçado, né? Você disse que é pecado fazer abdominoplastia, mas você está alisando o cabelo, qual é a diferença? Alisar também, você está negando aquilo que o Senhor Deus fez. Paulo não está dizendo que as mulheres devem ficar feias. Pelo contrário, Paulo reconhece a beleza feminina e ele diz que as nossas irmãs devem sim ser bonitas. É exatamente o que ele diz aqui com a expressão se ataviem. Ataviar significa enfeitar. Significa colocar objetos que venham ressaltar a beleza feminina. Por isso Paulo não diz assim, enquanto as mulheres agora se coloquem dentro de uma burca, tapem todo o corpo, que ninguém veja nada, nada disso. Mas Paulo, como um homem que reconhece que tudo que Deus faz é perfeito, ele reconhecia a beleza feminina, esta peculiaridade tão grande entre nós. E Paulo diz que as nossas irmãs, elas devem sim se enfeitar. Com joias, com anéis, com uma roupa bonita, com um penteado. O que Paulo está dizendo aqui é que isto deve acontecer
com um coração que de fato quer agradar a Deus e não seduzir os homens. Esta é a diferença. É por isso então que o apóstolo Paulo diz que a mulher, ela deve sim ser atraente, mas ela deve ser discreta. Ela deve ser respeitosa. A mulher não pode de forma nenhuma ser sensual. A mulher não pode de forma nenhuma ser vulgar. A mulher não pode de forma nenhuma ser espalhafatosa. E é claro que eu não vou, nem faria isto, trazer regras do que é, o que não é. Mas a grossura do que segura o vestido da mulher, a grossura disso aqui vai dizer se você está sendo discreta ou não. O comprimento da saia vai dizer se você está sendo discreta, modesta e respeitosa ou não. Porque algumas irmãs, infelizmente, não têm um marido, ou um pai, ou alguém, ou uma mãe, alguém que possa ajudar, e vêm com as saias, mas quando se sentam, elas têm que ficar de 15 em 15 minutos, puxando esta maldita saia para baixo, porque ela está não cobrindo, mas ela está descobrindo. E irmãos, irmãs, nós precisamos entender o seguinte, como na época do apóstolo Paulo, isso não muda. A moda sempre vai ressaltar a sensualidade da mulher. E nós precisamos estar atentos com relação a isto. A roupa deveria cobrir os seios da mulher, mas o que nós encontramos no mercado é aquilo que ressalta. A roupa deveria dar descrição e respeitabilidade quanto aos quadris da mulher, mas as roupas que nós encontramos ressaltam. E o que Paulo está dizendo aqui é que naquela época acontecia exatamente a mesma coisa. E Paulo inclusive não vai atacar apenas a sensualidade, mas ele vai atacar também a descrição, ele vai atacar aqui aquelas pessoas que não usavam de modéstia. Aliás, Paulo não ataca a descrição, ele é em favor da descrição e da modéstia. Ele ataca exatamente o espalhafato, aquilo que é contrário. Por isso Paulo diz que o ponto áureo é o bom senso. Ele diz que as mulheres deveriam se vestir com bom senso, porque a roupa deve cobrir e embelezar. Mas infelizmente muitas irmãs desavisadas, muitas irmãs que não são sábias, ou até mesmo irmãs que são mundanas, elas utilizam a roupa para descobrir e banalizar. E Deus não aceita isto, pelo menos no contexto de culto. Ele não aceita isto. A ordem é modéstia. Quando o apóstolo Paulo fala sobre cabeleira frisada, ele está falando de um penteado muito comum no Império Romano, que as mulheres muito ricas e as cortesãs eram as prostitutas que agiam como sacerdotisas para seduzir os homens, ou aquelas mulheres que seduziam os homens que eram transeuntes na cidade, nos hotéis ou nas pensões que existiam. Essas mulheres utilizavam esse tipo de penteado para chamar a atenção. Inclusive as cortesãs, elas faziam penteados frisados com algumas torres e colocavam joias no cabelo para que aquilo brilhasse à noite. Paulo diz, isso não pode estar no meio de vocês. Vocês não podem ser assim. A mulher, ela deve ser percebida sim pela sua beleza, mas também pela sua modéstia e pela sua honra, pelo seu respeito. E irmãos, vejam que coisa interessante. É Deus que está dizendo isto. Não sou eu. Olha o texto. É Deus que está dizendo isso. É o Senhor que está dizendo assim, minhas filhas, eu vou mostrar para vocês como eu quero que vocês se vistam para vir ao culto me adorar. Que coisa impressionante. Portanto, o apóstolo Paulo, ele não está aqui, de certa forma, dizendo que é pecado utilizar ouro ou outros adereços. O que Paulo está falando aqui é do exagero, é da pomposidade, do espalhafato, daquelas práticas que tiram a discrição, aquelas práticas que tiram o bom senso, ou que pelo menos demonstram bom senso. Paulo diz que as nossas irmãs precisam ter 3 elementos ao se vestir. Primeiro é modéstia. Devem ser simples. Segundo, respeito. Elas devem ser, sim, obviamente atraentes, mas nunca
sensuais. Nunca. Porque isso desagrada ao coração do nosso Deus. E em terceiro lugar, discrição. As mulheres precisam agir desta maneira. É por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que assim como os homens devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ele também vai dizer que as mulheres, elas devem se ataviar muito mais, se enfeitar muito mais, como diz o verso 10, com boas obras. E ele diz, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Mulheres que professam ser de Deus. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? É uma coisa interessante. Porque Paulo está dizendo que a roupa da mulher vai dizer o quanto ela é piedosa. A roupa, o comprimento do short, da saia, da calça, o tanto que a calça é ou não apertada, ou o tanto que a blusa é. Enfim, esses aparatos vão sim, está aqui na palavra de Deus. Eles vão dizer o quanto a mulher é de Deus ou não. Que interessante isso. O Senhor Deus está dizendo, eu quero que estas mulheres, elas estejam vestidas, chamem a atenção, não por roupas utilizadas pelas cortesãs, ou pelas mulheres ricas que querem se aparecer diante das outras, mas eu quero que estas mulheres, elas brilhem com as suas boas obras. As boas obras dizem respeito ao cumprimento da vontade de Deus, à santidade de vida. E o próprio Paulo complementa dizendo como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Quanto menos roupa, quanto mais sensualidade, quanto mais sexualidade, quanto mais espalhafato, quanto mais indiscrição, menos santa é esta mulher. É o que o Senhor está dizendo aqui. E é por isso que o Senhor Deus diz que as nossas irmãs, elas precisam ter este cuidado, ter bom senso. Devem sim ser atraentes, sim, são bonitas. E a roupa deve ressaltar a beleza das nossas irmãs, mas nunca fazer com que ela chame a atenção em demasia, ou ao mesmo tempo usar o seu corpo para seduzir pelos olhos e a mente os homens que estão ao seu redor. O segundo ponto que o apóstolo Paulo trata aqui, além da decência no vestir e de uma vida de boas obras, o apóstolo Paulo fala agora de um assunto penoso, mas que ele vai de forma clara e específica falar aqui, que é a submissão das mulheres aos homens. Irmãs, esse tema é um tema complexo demais. E nós temos percebido ao longo do tempo como algumas igrejas elas têm quebrado este princípio do Senhor que é inalterável. Como eu disse no início, eu mesmo ao longo de tantos anos tive muita dificuldade em de alguma forma compreender a aplicação disto. E tenho buscado do Senhor a sua graça para entender e corajosamente trazer o princípio das Escrituras para nós. Nós vivemos hoje uma sociedade que poderíamos chamar de pós-feminista. E o feminismo é muito claro, ele vai dizer que a mulher é igual ao homem em tudo. Não é à toa, nós temos hoje uma presidenta da República, onde ela escolheu, óbvio, muitas ministras de Estado. Nós temos hoje uma prefeita. E isto é fruto destes movimentos. Onde, na verdade, para a sociedade pagã ou a sociedade descrente, as mulheres podem exercer liderança, sim, por que não? Imagina você chegar no seu lugar de trabalho, ou lá na sua escola, e dizer assim, olha gente, está tudo errado aqui, negócio de diretora, nada disso, vamos tirar a diretora, porque está errado, vamos colocar um homem para ser diretor, vamos colocar gente. Já pensou? As pessoas vão te expulsar da escola, vão pensar que você é louco. O mundo está inserindo, está gotejando na nossa mente esta ideia de que o que Paulo está escrevendo aqui é dele, mas não é para nós. E aí nós observamos os maiores absurdos como pastoras, como presbíteras,
os maiores absurdos como episcopisas, que são erroneamente chamadas de bispas. A gente encontra apóstola. Nós encontramos mãe póstola. E nós encontramos agora que é o último grau de autoridade que uma mulher pode assumir, lá na igreja deles, é claro, matriarca. E isto, de fato, irmãos, é um problema entre nós, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina, pelo princípio regulador do culto, que a mulher, ela precisa demonstrar a sua submissão, não apenas em casa, mas também na igreja. Algumas pessoas olham para esse assunto e dizem assim: ah, pastor Alfredo, mas a gente vai encontrar na Bíblia mulheres que de alguma forma exerceram liderança, e até mesmo da parte de Deus. Alguns poderiam, por exemplo, Miriam, lá em Êxodo 15, de 20 a 21, diz que ela era profetisa. E que ela profetizava em meio às pessoas. É claro, isso é verdade. Mas se você olhar para o texto com mais atenção, você vai descobrir que Miriam, ela profetizava com mulheres. E o conteúdo da profecia era o louvor ao Senhor. Miriam não ficava à frente do povo para ensinar. Miriam não trouxe a lei de Deus. Miriam não legislava o povo. Isso era Moisés quem fazia. Ela de fato cantava com as mulheres, um grupo de irmãs, de mulheres que louvavam ao Senhor. E no louvor, Deus então por sua graça trazia palavras proféticas de louvor e adoração. Outros podem dizer, mas Débora, ela de certa forma julgou, porque ela vivia no tempo dos juízes e ela profetizou e julgou. Mas irmãos, infelizmente o nosso tempo é muito curto, não dá para entrar detalhadamente. Mas com base em Isaías capítulo 3, verso 12, nós vamos descobrir que isso aconteceu como juízo de Deus sobre Israel. Deus colocou uma mulher para julgar a Israel como juíza, porque de acordo com Isaías, era a ação de Deus como juízo sobre aquele povo. Então era a maldição de Deus. Era isso que nós poderíamos ver naquele momento. Outros podem dizer Ulda, lá em 2 Reis 22, 14. Ela também profetizou e as pessoas procuravam, sim, é verdade. Ela profetizou, ela de fato trazia aquilo que Deus revelava, mas ela fazia isso privativamente. Nunca Ulda foi lá para o templo, ou para dirigir os cânticos, ou para dirigir a palavra, ou para dirigir qualquer coisa no culto. Ela ficava na sua casa, reclusa, e nesse sentido, as pessoas então procuravam-na. Outros podem dizer, mas Ana, lá em Lucas capítulo 2, de 36 a 38, ela também profetizava e servia no templo. Sim, irmãos, mas o próprio Lucas nos diz que essa amada irmã, ela servia no templo com jejuns e oração. O ministério dela era jejuar e orar ao Senhor. Ela não ensinava e nem exercia liderança. Priscila, em Atos 18, 26, vão dizer assim, ó, tá vendo aqui, ó, ela discipulou e instruiu Apolo, mas é claro que Lucas nos traz com honestidade, e ela fazia isso debaixo da autoridade do seu marido, que se chamava Áquila. Por que debaixo da autoridade do marido? Porque quando Lucas cita os discipuladores de Apolo, cita primeiro o nome de Áquila, seguido do nome da esposa. Então, neste caso, Áquila estava privativamente, ela não agia assim na igreja, era em casa, recebiam-no, ele estava ao lado do marido e o ajudava nesse discipulado. Encontramos em Atos capítulo 2, de 17 a 18 até 21, profetizas. Mas irmãos, está claro, essas irmãs tinham o dom da profecia, mas elas não atuavam como líderes, nem ensinavam publicamente. Nós vamos entender que Paulo não está falando contra o dom. Paulo está falando com relação ao comportamento da mulher. É isso que ele está dizendo. É a mesma coisa quando nós pensamos em outros textos que falam sobre isso. Outros podem dizer Evódia e Sinti, que como em Filipenses 4, de 2 a 3, trabalhavam com o apóstolo Paulo. É verdade, mas servindo ao apóstolo. Como as mulheres serviam ao Senhor Jesus, não vemos nenhuma mulher ao lado do Senhor Jesus tomando proeminência naquilo que ele falava, mas elas serviam ao Senhor, como essas amadas irmãs serviam ao apóstolo Paulo.
Outros podem dizer, mas em 1 Coríntios capítulo 11, de 2 a 16, nós encontramos Paulo falando sobre profecia e oração e o uso de véu. Mas irmãos, nesse trecho, nós não encontramos nenhum mandamento do apóstolo Paulo falando sobre a mulher exercer liderança. Quem tem que exercer liderança é o marido dela. São os homens. É por isso que, quando Paulo fala sobre o véu, no capítulo 11, a partir do verso 2, mas de imediato no capítulo 14, de 34 e 35, em 1 Coríntios, Paulo diz, a mulher tem que permanecer calada. Ela deve sim buscar do seu marido, submetendo-se à sua liderança. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para essa expressão do apóstolo Paulo, a partir do verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Eu imagino, irmãos, nós precisamos de mais clareza nesse texto para entendê-lo. Eu pergunto isso para você. O que falta ainda? O que Paulo deveria ter dito a mais, para além do que ele disse aqui? A mulher não ensina, nem deve exercer a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E, obviamente, este silêncio diz respeito à pregação, diz respeito à liderança, em qualquer tipo de atitude no culto que demande algum tipo de liderança. Paulo diz, as nossas irmãs, elas não podem fazer isto. E é claro, irmãos, porque o nosso culto, ele reflete a vida do lar. Lá em Efésios capítulo 5, verso 22, diz, as esposas estejam submissas aos seus próprios maridos. E Paulo desenvolve isto. Em Colossenses capítulo 3, verso 18, Paulo diz, as mulheres estejam submissas ao seu próprio marido. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, do verso de 1 a 6, ele diz, as mulheres estejam submissas ao seu marido, sejam como Sara. E aí Pedro vai dizer, Sara chamou o seu marido Abraão de Senhor. Agora, a impressão que nós temos é que parece que em casa é um pouco mais fácil, até porque é privado, né? Então, pode dizer, não, eu sou submissa ao meu marido, sou submissa ao meu velho e tal. Mas quando chega na igreja é um problema isto. E as mulheres, elas querem, de certa forma, algumas, obviamente, eu não estou me referindo à nossa igreja, mas à igreja como um todo, atropelar os homens neste sentido. E é claro que o apóstolo Paulo, ele fala claramente sobre isso, como por exemplo em 1 Coríntios, capítulo 14, 34 e 35. Olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, conservem-se as mulheres caladas na igreja. Repito, esse calar aqui significa dizer, mas então a mulher não pode cantar? Não, não é isso. Pode sim, claro. Ela não pode dizer amém depois da oração? Claro, pode. Esse calar aqui é com relação à liderança. A falar numa posição de liderança. Paulo diz isso de jeito nenhum. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E o que nós estamos encontrando aqui, irmãos, é um ensino claro das Escrituras. E aí nós perguntamos, e qual é o argumento de Paulo? Porque Paulo diz aqui em 1 Coríntios, conforme a lei. O que seria essa lei? Voltando um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 11, especificamente os versos 7 a 10. O nosso tempo não permite ler o texto todo, mas eu quero ler apenas essa parte, quando Paulo diz que as mulheres devem usar o véu como sinal externo da sua submissão. Ele diz assim, porque na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. O homem é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. A mulher não é imagem e glória de Deus. A mulher é imagem e glória do homem. Ou será que
o texto está confuso aqui. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. O argumento de Paulo aqui é exatamente o mesmo argumento que ele traz aqui em 1 Timóteo. Acompanhe comigo, a partir do verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, olha o argumento lá de 1 Coríntios, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É interessante que Paulo acrescenta aqui no seu argumento não apenas a criação, mas a queda. A mulher foi enganada e não o homem. E, irmãos, é triste, porque quando nós olhamos para esta frase de Paulo, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que naquele momento o homem não exerceu sua autoridade. A mulher o atropelou e agiu com autoridade. E a serpente a enganou. É isso que Paulo está dizendo aqui. É claro que o apóstolo Paulo, ele traz também a remissão da mulher, e nós não podemos olhar para a mulher com base no que ele disse aqui, que a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Paulo diz, todavia será preservada através da sua missão de mãe. Essa expressão para mim dá a entender o fato de que Maria cumpriu Gênesis 3,15, tendo o Senhor Jesus. Vejam, o pecado entrou através da mulher. A mulher trouxe o pecado e deu ao seu marido, mas a salvação também, porque nenhum homem participou da vinda do Senhor Jesus, só Maria, sozinha como mulher. Então nós devemos respeitar a essas irmãs. E o apóstolo Paulo diz, o pecado de fato entrou, mas a sua missão materna trouxe o Salvador, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Por isso, irmãos, como é que nós poderíamos compreender aqui esse texto? Paulo está dizendo, no meu entender hoje, que a mulher não pode ensinar, a mulher não pode liderar homens, porque se ela assim o fizer, e a expressão do apóstolo Paulo, meus amados, ela é muito forte, porque o que Paulo está dizendo aqui é, não exerça autoridade de homem. Quando uma mulher, ela busca exercer a autoridade de um homem, ela está agindo como uma andrógena. Androgenia, talvez numa palavra mais simples, mais corriqueira, é travestindo-se. Ela está assumindo uma postura de homem. Nós precisamos olhar para estes textos com muita submissão. Porque, como eu disse no início, meus amados, a sociedade, ela nos esmaga com os seus valores. Ah, pastor, mas lá na minha empresa eu sou líder. Reflita sobre isso, minha irmã. Ah, pastor, lá na escola eu sou líder. Reflita sobre isso, minha irmã. E veja se é isso que Deus requer de uma mulher de Deus. Nisto eu não quero tocar, mas eu peço apenas para que reflita. Mas o contexto de Paulo aqui é a igreja. O contexto de Paulo aqui não é a casa. Na casa está lá Efésios 5:22, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1-6. Ali é a casa, a submissão da mulher na casa. Aqui é na igreja. Irmãos, eu pergunto para mim mesmo, será que esse texto, unido ao texto de 1 Coríntios 14, 34 e 35, será que eles não são claros para nós? A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E nós, quando lemos o texto que já o fizemos, lá em 1 Coríntios diz, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas com o véu, como também a lei o determina, a lei da criação e da queda.
Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar, ou seja, ensinar, liderar na igreja, é vergonhoso. Irmãos, eu pergunto com muita sinceridade no meu coração, o que esses textos estão querendo dizer? Pense nisto. Não pense assim, pastor Alfredo está trazendo. Não, reflitam comigo. O que esses textos estão falando? E vejam que o contexto é o culto, é a igreja. Por vezes alguns textos podem afrontar as nossas preferências. Eu vou dizer algo aqui, está sendo gravado, mas eu vou dizer assim mesmo. Sabe, do ponto de vista humano, eu não veria nenhum problema de uma mulher estar comigo no conselho, de uma mulher ser pastora, pregar, do ponto de vista humano, porque capazes elas são. Nenhum. Eu não olho para a mulher e digo assim, tadinha, tão burrinha, que não pode ser um pastor, não pode ser presidente de conselho, nada disso. Tanto que Paulo, nós vamos ver mais à frente, as mulheres podem pregar na igreja para outras mulheres. Paulo diz isso. Mas, irmãos, para mim, há algo que diz respeito ao que eu acho, que eu vejo humanamente, e a um mandamento do Senhor. E às vezes nós precisamos ter humildade em dizer, Senhor, os ventos que me rodeiam dizem o contrário. Mas eu levanto as minhas mãos, como o Salmo 119, e digo, porque este é o sinal de que eu obedeço a tua lei. A submissão da mulher não é apenas em casa, é na igreja. Agora, sabe por que nós temos problemas na igreja? Sabe de quem é a culpa? Dos homens. Que são frouxos, covardes, omissos, como foi Adão lá no Éden, que deveria exercer a sua autoridade de marido e não fez. São os homens que empurram as mulheres para esse estado de pecaminosidade. São os homens que não estão atentos a isso. Ao perceber algo de errado na igreja, chegar com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade, com muita humildade, dizer assim, minha irmã, vai com calma, minha irmã, vai com calma. Não é bem assim, minha amada. A irmã não pode fazer isto. Falta isto. E aí o que acontece? Quando nós não temos controle, os passarinhos vêm e comem os frutos. Estamos cultivando uma melancia lá. Eu acho que a terra virou um ídolo lá na minha casa. Cobrimos com palha, porque está cheio de passarinho. Tem que fazer alguma coisa. Mesma coisa os homens. A culpa é dos homens, porque são frouxos, omissos, covardes. E não assumem o seu papel. Por isso conduzem as suas esposas e as mulheres na igreja a pecarem contra Deus. Por isso nós precisamos ser varões que oram com as mãos santas. A expressão orar aqui traz a ideia da liderança pela oração e conduzir as nossas irmãs com respeito, com dignidade e com honra. Porque as nossas irmãs devem ser respeitadas, honradas, reconhecidas. Devem ser louvadas por aquilo que elas fazem como auxiliadoras no trajeto do homem. E aí nós poderíamos pensar que tipo de aplicação nós poderíamos trazer a uma mensagem tão firme como esta. Eu diria 4 coisas para concluir. Em primeiro lugar,
eu faria uma pergunta: será que nós devemos observar radicalmente o princípio regulador do culto nas Escrituras? Será que nós temos que olhar para as Escrituras como aqueles crentes de Bereia e dizer assim: eu vou engatinhar como uma leoa aqui no palco? Não, peraí, o que diz aqui a palavra de Deus? Nós vamos colocar aqui um corpo de balé para dançar durante o culto. Peraí, vamos ver o que a Bíblia diz. Deus está pedindo para que pessoas dancem no culto? Deus está pedindo para que as pessoas fiquem engatinhando feito um animal? É isso que Deus está pedindo? Nós precisamos ter essa atitude. Porque nós precisamos observar radicalmente, não que o pastor acha que não que os membros acham, mas nos acercarmos da palavra de Deus e olharmos nela a maneira como Deus deseja ser cultuado. Nesse sentido, como eu acabei de dizer, os homens também precisam deixar o pecado da omissão e liderar a sua casa e a igreja. E não permitir que as mulheres pequem diante do Senhor em casa e na igreja. Porque nós somos responsáveis por isto. As mulheres devem sim compreender, as nossas amadas irmãs, honradas irmãs, precisam compreender que a submissão ocorre tanto em casa como na igreja, como no culto. Tudo expressa a adoração e a maneira como Deus requer de nós em termos de comportamento. Por isso, irmãos, a regra áurea de tudo isto, a regra do Senhor, é que tudo que contraria a sua vontade na palavra é carnal, pecaminoso e mundano. E nós precisamos pensar desta maneira. E pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. E para que as mulheres digam: Senhor, dá-me contentamento para que eu siga a minha submissão, porque eu sou glória do meu marido, como ele é glória do Senhor. E que todos nós digamos: Pai, ensina-nos como o Senhor quer que o adoremos, para que o teu coração se alegre com aquilo que realizamos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra é clara, e por vezes nós, e eu me incluo nisso, porque eu já vivi estas crises, eu já vivi isto, Senhor. Tentamos de alguma forma conciliar o que a sociedade espera de nós e o que a tua palavra diz. Por isso, meu Pai, é difícil. Como foi difícil a oração do meu Senhor quando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Como é difícil, Senhor, abraçar a tua lei, amá-la profundamente e segui-la com clareza, sem arranjos, sem subterfúgios. Como é difícil, ó Deus, seguir a interpretação clara daquilo que o Senhor diz, porque os dias são maus. Mas, ó Pai, dá-nos coragem. Por isso, ó Deus, eu oro para que o Senhor nos conceda esta coragem, para vivermos a tua palavra, como homem, como mulher. O Senhor especificou qual deve ser o comportamento do homem no culto, o líder, o pregador, o que ensina. E qual deve ser o papel da mulher, a submissa, a discreta. E em muitos momentos, a que está calada. Foi assim que o Senhor determinou. Pai, tu sabes e tu conheces o meu coração. Isso não vem de mim ou de preferências que eu possuo no meu interior, mas é a tentativa, pela ação do teu Espírito, em ter coragem de dizer: Senhor, queremos obedecer a tua palavra a despeito do que o mundo tem dito. Dá-nos, ó Deus, por isto força, dá-nos sabedoria, dá-nos condições para fazê-lo. E que a tua graça, as tuas misericórdias, em conjunto com a ação do Senhor Jesus na nossa vida pelo seu Espírito Santo, que está em nós e que nos conduz na direção da tua palavra,
estejam sobre nós como bênção, sobre a minha vida como bênção, e sobre a vida de todos aqueles que adoram, que cultuam e que obedecem a tua palavra e a tua lei, hoje e para todos sempre. Amém.